Esse mês nós estamos conversando sobre o tema Jesus, o Bom Pastor. E começamos os devocionais na segunda-feira, e esse mês todo nós vamos falar sobre esse tema, Jesus, o Bom Pastor. E eu tenho certeza que o Senhor tem bastante luz para trazer para nós e edificação, para a gente enfrentar esses dias, os dias que nós temos enfrentado, que são dias difíceis, né, irmãos? Dias desafiadores. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti por esse dia que o Senhor já nos deu, essa manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial nesse culto. O culto que nós fazemos somente para o Senhor, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazermos isso com os nossos irmãos que estão aqui presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais. Nós Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder adorar o Senhor em comunidade e exaltar o Teu nome, declarando que reconhecemos a Sua grandeza, a Sua glória, a Sua majestade. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. E que bom nos sentirmos seguros em Tuas mãos, nos conduzindo nesses dias de adversidade que vivemos. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de fazermos isso com irmãos e amigos, unindo os nossos corações, nosso desejo de Te adorar, de invocar o Teu nome, de exaltar a Tua glória. Obrigado pelo que o Senhor já tem nos falado, Senhor, através das canções que foram apresentadas aqui, pela letra dessas canções que nos edificam e exaltam o Teu nome. Continue a nos falar por Sua palavra, Senhor, e que essa palavra nos traga cura na mente, no corpo, nas emoções, no espírito, nos traga renovo, nos traga vida e vida em abundância. Visite os nossos irmãos, Senhor, que estão em casa, ou no trabalho, ou no trânsito, e que nos acompanham pelas redes sociais. Visite os nossos irmãos, trazendo cura, trazendo um milagre de restauração, avivamento, despertamento. Que as nossas consciências todas, Senhor, sejam fortalecidas por Tua palavra. Faz milagres, Senhor, na vida do meio da Tua igreja, do Teu povo, na vida dos nossos irmãos. Nós suplicamos a Sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós vamos conversar esse mês sobre esse tema, Jesus, o Bom Pastor, voltando num assunto que é muito importante para nós. Nós vivemos hoje, irmãos, em dias onde há muitas vozes falando na sociedade. As vozes que falam na sociedade, elas sempre existem, sempre existiram e sempre vão existir. São as vozes que falam sobre valores, princípios. São as vozes que falam sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, como que você deve ser, como você deve viver, como você deve se comportar. Essas vozes influenciam crianças, jovens, adultos. Essas vozes dão o jeitão da sociedade ser. Por que a sociedade é desse jeito? Por causa das vozes que vão falando. Essas vozes vêm através da mídia, através dos artistas, dos influencers, agora digital, dos pensadores, da filosofia, dos saberes, da ciência. São as vozes que vão falando, e são muitas vozes. E a cada tempo da nossa vida, a cada tempo da existência, vão surgindo vozes novas. E essas vozes novas nós chamamos de valores, de princípios. Os tempos vão passando e vão trazendo novas vozes, novos jeitos de viver. Se nós olharmos para a sociedade de 50 anos atrás, ela não vivia como a gente vive hoje, correto? Por quê? Porque as novas vozes foram sendo apresentadas e estabelecendo novos padrões de viver. Isso sempre influenciando crianças, jovens, adolescentes e adultos. Todos nós somos influenciados. E
Uma das vozes que tem tido muita força nos nossos dias é a voz que exalta a ciência, exalta a razão, exalta o conhecimento, a razão, a lógica, de forma como supremacia. Como que eu ando na vida? Como que eu educo meus filhos? Como que eu namoro? Como que eu caso? Como que eu faço negócios? Como que eu me visto? Como que eu vou ser? A voz da ciência, a voz da razão, tem tido supremacia para estabelecer esse critério. Veja que interessante. Muito do que se cria há 50, 30, 40 anos atrás, hoje mudou. Por quê? Porque a ciência vai dando novos comandos, novas orientações, novas instruções. Em relação a criar filhos, por exemplo, há 50 anos atrás, 40, 30 anos atrás, se criava filho de um jeito. Hoje a voz da ciência, através da psicologia, da sociologia, vão dando novos padrões. E muitos deles são excelentes. Muitos deles são muito importantes. Por quê? Porque nós temos razão, nós temos cérebro, e usamos esse cérebro, vamos tendo novos conhecimentos, novas informações, e isso vai nos dando elementos para tomar novas decisões, e isso nos ajuda muito. Em relação à saúde, quantas coisas que nós fazíamos no passado que achávamos que era certo, que a ciência dizia que era certo, e hoje ela diz, olha, não é mais, nós fizemos novas pesquisas, novos experimentos e descobrimos que a coisa é diferente. Não é assim? E vai dando, e ótimo, nós vamos fazendo isso. E essas vozes também vão afetando as questões de comportamento. Como que era antes um relacionamento? Um relacionamento entre duas pessoas. Como era antes? Como é que era esse lance de namoro, de casamento, manutenção de casamento? Como que era hoje, antes, o cuidado das pessoas em relação ao que os outros achavam? Vou fazer isso ou deixar de fazer aquilo por causa da sociedade? O que a sociedade vai dizer? Mudou, não mudou? Mudou ou não mudou? Mudou. Por quê? Porque tem uma voz, é uma voz da ciência, dizendo que tem outras maneiras de viver e vai estabelecendo novos padrões morais, inclusive padrões éticos. E nós que entendemos que a ciência é uma bênção de Deus, nós chamamos de graça comum. O que é a graça comum? É aquela bondade de Deus que ela deu a toda a humanidade, independente da humanidade crer ou não nele. Eu não creio em Deus, não tem problema, ele é bom. E ele deu o que a gente chama de graça comum. Deu para todas as pessoas. Por exemplo, ele deu às pessoas dons, talentos, habilidades, vocações, que elas têm sem nem mesmo crer que ele existe. Alguns até usam a habilidade, dom, vocação que recebeu para tentar provar que ele não existe. Mas não tem problema, ele deu do mesmo jeito. E o nome disso é graça comum. A ciência também é uma graça comum que Deus deu a todos nós. E a ciência então nos é útil. E nós lançamos mão dela. Só que nós temos vivido tempos onde, de novo, a ciência está tendo a supremacia em todos os assuntos, em todos os temas. Hoje, por exemplo, a gente sente uma pressão em todo mundo, de todo mundo ser especialista em tudo, para saber qual é a última resposta que a ciência dá sobre tudo. Só que isso tem levado muita gente à loucura, porque ninguém pode ser bom em tudo e saber tudo ao mesmo tempo. Mas é essa pressão. O que a ciência fala? O que a razão fala? E essas vozes que nós reconhecemos que em grande medida
É uma bênção para nós, porque é a ciência. Olha, nós temos luz, temos tecnologia para falar, está aqui presencial e está com gente que está em casa. Por quê? Ciência, tecnologia. Nós somos gratos a Deus por isso e entendemos que isso é uma bênção de Deus. Alcançamos pessoas em outros lugares, em outros países. Por quê? Porque temos tecnologia. É uma bênção de Deus. E isso para a gente é muito claro. Mas essas vozes que são insistentes em nos falar o tempo todo, elas vão avançando para assuntos que estão para além dela. Na ciência, por exemplo, ela olha para a existência do homem apenas naquilo que é palpável, naquilo que é visível, naquilo que é examinável, o que pode ser colocado no microscópio. Então, para a ciência, eu e você somos matéria, somos corpo, somos mente, somos emoções, mas tudo isso é química, passa por um cérebro, então é tudo matéria, pode ser colocado no microscópio, certo, irmãos? Pode ser analisado, avaliado, pode ser compensado com remédio, com química, né? Alguém está triste demais, um remédio, está alegre demais, um remédio, está depressivo, outro, está ansioso, outro, está feliz demais, outro remédio, está triste demais, é remédio. E os remédios vão ajudando, e principalmente quem está descompensado precisa e tem que buscar, é a ciência que Deus nos deu, é bom para nós. Só que essas vozes, elas começam a ser vozes definitivas para muita gente, dizendo como que as pessoas devem viver, se comportar, vestir, falar, fazer negócio, educar filhos, como se fosse a única voz, a suprema voz que fala a todos os homens. E ela de fato fala a todos os homens. Mas para o povo de Deus não é a suprema e única voz. Nós temos uma voz, que essa nós queremos ouvir. E essa nós vamos ouvir. E essa nós não abriremos mão dela, que é a voz do bom pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele diz: elas ouvem a minha voz e me conhecem, e eu as conheço, como eu conheço o Pai. Ele diz: as ovelhas são do meu Pai, e Ele deu essas ovelhas para mim, para que eu as salvasse. E aí ele está se apresentando como o bom pastor. E o que nós estamos propondo com essas conversas, essas reflexões desse mês, é que nós temos muitas vozes falando conosco sobre como nós devemos dirigir a nossa vida. E precisamos observar que essa voz tem dado supremacia à razão, à ciência, a quem nós reconhecemos ser uma bênção de Deus. Mas nós precisamos estar atentos, porque essa, para os discípulos de Jesus, para as ovelhas de Jesus, não é a única, nem a suprema voz. Nós temos uma outra voz que nós ouvimos, que é a voz que leva em conta que eu tenho sangue, que eu tenho corpo, que eu sou química, que eu tenho cérebro, que muitas vezes a emoção é isso mesmo, é química, que minhas memórias, meus afetos, meus sentimentos estão dentro dessa matéria. Mas há a outra voz que me diz que eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que matéria, eu sou mais do que só química, eu sou mais do que só reação biológica, fisiológica. Tem uma outra voz que diz que eu sou também espírito. Só que essa voz que diz que eu sou espírito, ela não cabe na ciência. A ciência tem rejeitado essa voz. Vocês estão entendendo, irmãos? A ciência rejeita a voz do bom pastor. Por quê? Porque é óbvio, alguém aqui viu o bom pastor, Jesus de Nazaré? Não. Você vai na história, você vai nos livros, você vai na ciência que faz a investigação, como é que é o nome? Arqueologia. Você vai na arqueologia, você vai encontrar lá uma série de depoimentos, de testemunhos, de confirmações de que teve um Jesus de Nazaré em algum lugar, em algum momento.
Só que para a ciência, aquele Jesus de Nazaré, em algum lugar, em algum momento, é um cara gente boa pra caramba. É um cara que fez o bem, é um cara que falou do bem, é um cara que pregou o bem, é um cara que ajudou as pessoas, é um cara que teve conceitos bons, trouxe conceitos bons, trouxe princípios bons, trouxe filosofias boas. Alguns até acham que ele é um hippie meio maluco, meio socialista. Só que esse olhar que a voz da ciência e da razão faz de Jesus de Nazaré é a voz que cabe só no cérebro, só racionaliza, só consegue explicar. O próprio Jesus de Nazaré diz que a voz dele vai além de tudo isso. E é sobre essa voz que nós estamos falando esse mês. A voz do bom pastor. A ciência, ela tem trazido uma série de questionamentos a praticamente tudo o que a fé apresenta, inclusive as próprias Escrituras. As Escrituras hoje, irmãos, ela é questionada. Alguns de nós não percebemos isso. Outros dizem assim: imagina, eu creio na Bíblia de toda a força. Mas olha que interessante, quando você vai ao médico e ele lhe passa um remédio, você nem sempre lê a bula, não é verdade? Mas você usa o remédio por quê? Porque o médico passou. Hoje a ciência tem sido esse médico para nós, dizendo tudo o que a gente vai fazer. E nem sempre a gente olha a bula dele, do remédio que ele está dando para a gente. Só que as ovelhas de Jesus, que ouvem também a voz dele, têm uma bula. E não tem outro jeito dela ouvir o bom pastor. Ela ouve o bom pastor lendo a bula. Nós temos lido a bula do bom pastor? Ou só temos ouvido o que dizem que ele disse? Vocês estão percebendo? Nós estamos lendo a bula do bom pastor? Ou estamos caminhando de acordo com o que dizem que ele disse? E hoje, somado à voz da ciência, da razão, a supremacia dessa voz, tem a voz da religião. A voz da religião é aquela que encaixota Deus numa meia dúzia de regra e diz para você: Deus é assim, Deus é assado. E aí você fica preso ou na voz da ciência ou na voz da religião. Eu e você precisamos pensar no que a voz do bom pastor tem falado conosco. E a voz do bom pastor, irmãos, para eu ouvir eu tenho que ler as Escrituras. Pergunta, você não precisa responder para mim. Você tem examinado as Escrituras? Sabe quando você toma um remédio e começa a ter alguma outra coisa que não deveria ter, aí você fala: deixa eu ver lá na bula qual é o efeito colateral. Aí você chega lá e diz: é isso aqui, ó, estou com efeito colateral. Faz parte do processo. Nós precisamos ler as Escrituras. A ciência hoje tem descartado as Escrituras como revelação de Deus. Vocês ainda creem que esse livro é revelação de Deus? Nós cremos, eu creio, o irmão que está em casa lá, o irmão que está no trabalho, o irmão que está ouvindo a gente, você que está aqui, você crê, eu também creio. Mas quem te comprova que isso aqui é verdade? Quem comprova para você que de fato o que escreveram aqui é fiel? Tem uma série de métodos que você pode usar, pesquisando na ciência, uma série de métodos que você usa e você diz: não, eu consigo ter comprovações de que o que escreveram aqui de fato foi aquele autor, foi nesse tempo, foi com esse objetivo. E entender o que ele escreveu também tem uma ciência chamada hermenêutica, que é o método de você fazer uma interpretação de texto, não só da Bíblia, qualquer texto. E você então vai confirmando que o que escreveram ali, o cara escreveu com um sentido, com um objetivo. Então hoje eu e você, para escaparmos
de ouvirmos só a voz da ciência ou só a voz da religião, nós temos que ler a bula. E eu quero propor a vocês, irmãos, que vocês leiam esse mês o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, que é o texto que eu vou começar a ler com vocês hoje. O Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Se você não tiver muito tempo, leia lá o capítulo 1 de João, capítulo 10, capítulo 12, 13, 15, 16, 17. Vai estar, nesses textos está tudo que nós vamos conversar esse mês. O Evangelho de Jesus segundo escreveu João. E lá, Jesus de Nazaré está falando de coisas, e nós vamos ver algumas coisas que ele fala hoje, que trata de todo esse assunto que eu estou aqui falando para você. Ou como ouvir a voz do bom pastor, e por que ouvir a voz do bom pastor. A ciência, por exemplo, que tem colocado em xeque-mate, neutralizado, essa palavra aqui, que é a palavra de Deus, ela faz isso por quê? Porque é natural que ela faça isso. Se eu não consigo comprovar as coisas que Jesus falou, se eu não consigo comprovar as coisas que os apóstolos disseram, se eu não consigo comprovar as coisas que vocês estão dizendo que vocês experimentam, para mim, que sou ciência, não serve, eu vou descartar. E não é maldade, é um comportamento natural. A ciência vai descartar as escrituras. E se eu só ouço a ciência, logo eu não estou mais crendo nas escrituras. Eu começo a acreditar nela meio que como um amuleto, meio como uma amuleta. Não, não é amuleta, é muleta, né? Essa eu inventei agora. Então é amuleto ou muleta. É que a muleta é a esposa do amuleto, deve ser isso, alguma coisa assim. Então, a pessoa diz assim, olha, eu vou abrir a Bíblia num capítulo lá, que ele tira quebranto, tira mal olhada, é o 91, Salmo 91. Ele tira força estranha. O outro da religião vai dizer para você, não, eu tenho um produto aqui que eu vendo, e você coloca na porta da sua casa, ou no pescoço, ou no carro, por uma módica quantia de R$5.000. Você leva essas bugigangas porque está ungida por esse ungido. E quem é esse ungido? É alguém iluminado, é alguém que se apresenta como o iluminado, o fora do padrão, o extraordinário, o fantástico. E aí ele te vende aquele negócio, arranca o teu couro, e quando não funciona ele fala, te faltou fé. Dá vontade de falar, vai para o quinto dos infernos. Por quê? Porque é muita bandidagem, não é, irmãos? É muita sem vergonhice. Mas são vozes, é a voz da religião. É voz da ciência e voz da religião. Mas e o que Jesus fala? Paulo, apóstolo de Jesus, escrevendo para Timóteo no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para orientar, para instruir e para preparar aquele que crê em Jesus para que seja um bom ser humano, um homem de Deus, pronto e preparado para fazer boas obras. Toda a escritura é divinamente inspirada. Sabe uma das coisas que me encanta nas escrituras, e eu poderia tomar grande parte do tempo aqui falando só sobre as escrituras, porque me encanta, mas uma das coisas que me encanta é que a ciência, crendo nela ou não, eu e você, crendo nela ou não, os governos humanos, comunista, fascista, o do Hitler lá, como é que era o nome? O nazista, todos eles fizeram de tudo para destruir esse livro. E olha quem está aqui. Até o cristianismo. Até o cristianismo fez de tudo para destruir esse livro. Porque teve uma época que só os bons da boca tinham acesso a esse livro. Só os padres, os importantes, o povo não tinha. E as reuniões como essa eram feitas em latim. Ou seja, para ninguém entender nada mesmo, ninguém perguntar nada, e todo mundo comer na mão dos líderes.
Mesmo assim, olha quem está aqui. Sabe por quê? Porque ela não precisa de ajuda humana. Ela é a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse, vai passar o céu. Isso aqui que vocês estão vendo vai passar. A terra vai passar. Mas sabe o que não vai passar? Esse livro aqui, ó, essas escrituras. E não é porque ela não vai passar, porque vai continuar valendo para a eternidade. Porque quando eu estiver na eternidade, eu já estou com o Senhor e tudo isso é passado. Mas ela vai continuar porque eu vou estar vivendo exatamente o cumprimento de tudo o que ela disse que ia acontecer. As escrituras nos encantam, porque ela está além da razão. A última vez que eu preguei aqui, eu lembrei de uma reunião que eu tive com uma pessoa lá no meio do mato em Minas Gerais, no meio de um lugar escuro, e uma pessoa analfabeta, rude, da terra, tipo ermitão mesmo, que não sabia ler, mas ele citava as escrituras, e quando ele citava, saía vida de dentro dele. E eu, um jovem, fiquei assim, eu estudando teologia, né? Tudo, né, importante, ouvindo aquele cara, eu falei, que é isso? E passou, sei quantos anos, vou fazer a conta aqui que é ruim, mas passou já quantos anos e eu hoje continuo falando as mesmas coisas que aquele ermitão falava. Por quê? Porque as escrituras não morrem. As escrituras não é letra fria num papel, as escrituras é revelação de Deus. Não é revelação que só afeta meu corpo, a química, a emoção, os afetos, que pode ser observado pela razão, pelo laboratório. É a revelação que toca o meu espírito e traz luz, e traz vida, e eu tenho sede de Deus. Você tem sede de Deus? Você pode gostar de música, você pode gostar de comédia, você pode gostar de filme, você pode gostar da vida, dos encantos, tudo isso é maravilhoso, mas nada disso se aproxima da presença de Deus. Depois que você experimenta ela, você fica dependente, você tem sede de Deus. Dependente aqui não é um bom termo, mas é sede de Deus. Você pode ter todas as outras coisas, mas nada substitui essa sede de Deus. Por quê? Por causa das escrituras. E Paulo, o apóstolo, diz, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Mas hoje alguns líderes evangélicos, para ficar bonito na fita, para atender a clientela, e a clientela é o pessoal que tem um ar de inteligente, porque tem que ter ar de inteligente, gente. Você tem que, para falar de ciências, tem que ter uma postura de inteligente, um óculos de inteligente, coisa, sabe essa pegada de bacana, de descolado, de inteligente, para falar bem da ciência e meter o pau nas escrituras. Por quê? Porque as escrituras é revelação, e alguns líderes têm feito isso hoje, e trazido muita dúvida no meio cristão sobre, será que a Bíblia é isso mesmo? Será que o Evangelho é isso mesmo? E essas dúvidas têm feito do Evangelho no Brasil uma coisa estranha. Que você olha para o mundo evangélico brasileiro, por exemplo, é no mundo inteiro, mas falando aqui de casa, você olha para o mundo evangélico, por exemplo, você fala alguma coisa está muito errada, porque esse Evangelho que está sendo vivido não bate com o Evangelho das Escrituras. Alguém veio aqui e ouviu algumas pregações que foram feitas aqui, depois de um dia essa pessoa me chamou e falou assim, vocês acreditam mesmo que isso aí funciona assim? Você está entendendo? Uma pessoa veio aqui, ouviu algumas pregações há alguns dias e continua vindo. E ela falou assim, vocês acreditam mesmo que é assim, desse jeito que vocês estão falando? Por quê? Porque ele falou, porque está muito diferente. Eu falei, do quê? Do quê? Porque nós só estamos lendo as Escrituras. E nós estamos falando do quê, irmãos? De vida comunitária, de amar o outro, de servir o próximo. Essas coisas simples, de orar um pelo outro, de confessar o pecado um ao outro, de ninguém ser chefe de ninguém, de todo mundo ser irmão, e todo mundo aqui é igual. Começa a surgir a dúvida. Por quê? Porque há vozes da religião trazendo confusão no meio evangélico.
Então a primeira coisa que eu preciso entender é que quando se coloca em dúvida a inspiração das Escrituras, se coloca em dúvida todo o resto. Se eu duvido da inspiração das Escrituras, logo eu duvido do que está escrito. Logo eu duvido do que está sendo ensinado baseado no que está escrito, que nós chamamos de doutrina. Logo, eu começo a ter a minha doutrina. Por quê? Porque a compreensão que se dá é que cada um lê a Bíblia do seu jeito, interpreta do seu jeito e vive do seu jeito. A questão é isso que Jesus de Nazaré ensinou? Então nós precisamos ouvir Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Precisamos ouvir o bom pastor. O bom pastor, ele diz, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Lá em João, João capítulo... Lá no capítulo 9 de João, já vou fazer a leitura, deixa eu só explicar para vocês. Eu queria começar por aqui, João capítulo 9. Jesus encontra tem um homem, irmãos, que é cego de nascença. Já a gente põe os textos aqui, tá? João capítulo 9. Jesus encontra o homem que é cego de nascença. E aí Jesus cura esse homem. Olha que interessante, Jesus cura o homem é cego de nascença, gente. Jesus curou o homem. Isso não é extraordinário? Não era para fazer uma festa? Jesus curou um cara que é cego de nascença. Você coloca um óculos que melhora a sua visão, você já fica feliz. Você imagina o cara que é cego de nascença, foi curado. Aí ele começa a falar bem de Jesus. Eu encontrei o cara, ele é o cara. Porque ele me curou e ele falou coisas maravilhosas. Aí chega um grupo que representa, nessa minha fala aqui, vou colocar eles como representantes da ciência e da religião. E eu coloco assim porque eles são os mestres da lei da época. E os mestres da lei da época é que controlam os céus com a religião e controlam a terra com a informação dizendo o que é o certo e o errado. Vocês estão entendendo? Então eles representam aí a palavra de conhecimento e a palavra da religião. Eles encontram aquele homem e começam a dizer assim, o que está acontecendo? O cara fala, eu fui curado, um homem chamado Jesus me curou. Ele começa a dizer, não, você está enganado, você não foi curado. Você está entendendo isso? O cara era cego e está vendo agora. Os religiosos que estavam esperando o Messias, ao invés de celebrarem porque Jesus curou aquele homem, eles fazem questionamentos. E o questionamento é tão louco que eles dizem assim, vou falar para você na linguagem da religião e na linguagem da razão. Na linguagem da religião, eles dizem assim, não, um cara para te curar, não, isso é mentira. Gente, eles estão vendo o cara que era cego e agora está vendo. Eles estão negando essa realidade. Aí eles dizem, para um cara te curar, esse cara não podia ser pecador. E não existe ninguém que é pecador, então esse cara não existe, você está mentindo. Isso é a linguagem da religião. O pecador não pode ajudar outro pecador. Vocês estão entendendo? E na linguagem da ciência, vou colocar assim, entre aspas aqui, ele está dizendo assim, você não nasceu cego. Porque se você nascesse cego, você ia continuar cego, você não podia estar enxergando agora. Então eles estão querendo provar para o cara que o cara está enganado. Você não era cego. Eles estão falando para o cara que era cego de nascença e que foi curado, eles estão tentando convencer o cara que o cara não é cego. Vocês estão percebendo a loucura da religião e dessa chamada conhecimento? Eu estou falando de ciência aqui, irmão, só para fazer um paralelo. Mas é a questão de constatar. Como é possível alguém que era cego voltar a enxergar? É possível? A ciência hoje é dizer, em alguns casos você faz uma cirurgia, faz um tratamento e pode ser que consiga. Mas o Senhor está falando Jesus está falando de revelação. Aí Jesus se apresenta. Aí o pessoal fala, você que foi o cara que curou esse homem? Sim, fui eu. Aí eles começam a querer pegar Jesus numa armadilha. Aí Jesus começa a falar que ele é o Filho de Deus. Aí os caras falam, não, isso é o demônio. Isso é o Satanás, vamos matar ele. E eles dizem assim, olha o que eles dizem. Olha o que eles dizem para Jesus. Você está louco. O que estão dizendo para os cristãos hoje? Quando você diz que crê na Bíblia? Você é doido. Você crê em Bíblia, velho. Você é da idade da pedra, cara. Hoje, pessoas inteligentes, descoladas, sofisticadas,
Não crê em Bíblia, crê no Google, que é mais confiável. Crê na mídia, crê na grande mídia, que manipula as informações. É o sofisticado, ele crê só no livro que ele lê. E que bom que nós temos que ler livros. Mas Jesus começa a nos falar que Ele é a encarnação de Deus. Ele começa a chamar Deus de Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Os caras falam, não, esse cara é muito louco. Porque ele está agora dizendo que ele é Deus. Que ele é filho de Deus. Algumas pessoas vão se incomodar comigo e com você também, se eu e você dissermos, eu sou filho de Deus. Se você disser que você ora por alguém e Jesus cura. Se você orar por alguém, Jesus cura? Se ele vai curar todas as vezes, eu não sei, mas que ele cura, cura. Sim ou não, gente? Sim. Você já orou por você mesmo, você já orou por alguém. Já teve vezes que você estava doente, orou pelo outro, o outro foi curado e você continuou doente. Não foi assim? Por que é assim? Eu não sei, eu sei que é assim. Mas o nome disso é revelação. E aí eles começam a rejeitar esse conceito e chamam Jesus de louco. E aí Jesus começa a partir do capítulo 10, falar algumas coisas sobre ele, Jesus o bom pastor. Ele diz assim, capítulo 10, versículo 1: Eu asseguro a vocês, aqueles que não entram no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Ele começa já a falar, olha a linguagem que ele já está dizendo. Ele está dizendo que ele é a porta, que ele é o pastor, ele está usando uma analogia de um ambiente que eles conhecem, para dizer, olha, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu é que trago salvação. E ele começa a falar de revelação. No discurso de Jesus, a revelação ela é posta em primeiro lugar, independente da capacidade da pessoa entender ou não. Porque ele está falando da revelação. Aqueles homens que estão ouvindo Jesus não aceitam o que ele está falando, não concordam com ele e não creem no que ele está falando. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Ele começa a dizer que todos os outros que vieram antes dele, ou seja, todos os homens religiosos e conceitos religiosos, vieram como ladrão e salteador. E ele está trazendo o conceito de que todo aquele que se coloca entre o homem e Deus no lugar de Jesus, vem para matar, roubar e destruir. Muitas vezes é usado esse texto aqui para falar do diabo, mas não é o que o texto está dizendo. Não está dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse texto aqui está dizendo que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E ele mesmo, Jesus, está dizendo, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele está dizendo, todos os que se apresentaram como Salvador são ladrões e salteadores. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Eu é que vou dar vida para as ovelhas. E ele vai explicar que essas ovelhas é do pai dele. E o pai dele é que entrega essas ovelhas para ele. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado
Não é o pastor de quem as ovelhas pertencem. No meu devocional usei a linguagem, a figura, né? Da mãe e da babá, né? As duas são gente boa, mas se o bicho pegar, a babá provavelmente não vai estar disposta a dar vida pela criança. A mãe não vai titubear, a mãe vai dar vida pelas crianças, não vai, gente? Jesus está dizendo, eu sou bom pastor, eu tenho ligação de entranhas com as minhas ovelhas. Eu morro por causa das minhas ovelhas. A ciência não morre por causa de você, a ciência te mata, mas ela precisa triunfar. Jesus deu a vida por mim e por você, para que nós tivéssemos vida abundante. Ele está nos salvando da prisão da racionalidade. E eu deixo bem claro aqui que nós não estamos negando a racionalidade, a razão, a lógica, a ciência. Eu estou reafirmando o que Jesus nos ensina. A revelação está para além disso. E por que eu tenho insistido nesse tema? Porque a fé cristã tem colocado no seu caldeirão da doutrina pitadas muito exacerbadas, exageradas de razão. E está com dificuldade de crer na revelação. Tem gente que não crê mais que Jesus cura. Tem gente que não crê mais direito nos milagres, nas manifestações espirituais, nos dons do Espírito. Não crê na oração. Por quê? Porque se as coisas têm que acontecer, vão acontecer mesmo. Não adianta ficar orando. A vida é assim mesmo. E vão deixando as práticas que nós chamamos de mística da fé. Que é fé, oração, batismo, ceia, comunhão. São coisas místicas que nós não devemos confundir com esse misticismo barato que eu acabei de exemplificar de alguém que vende um objeto para explorar o outro em nome da boa fé de alguém. A mística do Evangelho não é um misticismo barato que explora alguém. A mística da fé é revelação de Deus para nós, que você busca a razão para explicar e não consegue. Você explica uma meia dúzia de coisas e depois chega uma parte que você não explica mais. Gente, você explica alguém com uma crise psíquica, mental, com reações orgânicas, que se bate, que espuma, que tem um surto. Você explica isso. Mas você explica uma entidade entrar no corpo de alguém e fazer aquela pessoa mudar a voz, ficar forte. Você explica isso? A pessoa pular igual um gato, sem ser Homem-Aranha. Eu estou falando de alguém que está com alguma entidade mesmo. Alguém que... Você explica isso? Isso é explicado? Não. Isso cabe na razão? Não. Mas isso é do mundo que nós vivemos? Sim. E como nós lidamos com isso? Com a revelação das Escrituras. Com a fé que o Senhor nos deu, com a palavra de autoridade que Ele nos deu. Você expulsa um demônio não é porque você é forte, não é porque você é crente faixa preta, não é porque você é assim com Deus. Você só expulsa um demônio porque agora você é ovelha de Jesus. E Ele disse, eu dou autoridade para vocês fazerem isso. É só isso. E você não faz isso porque você está perfeito, porque se depender de você, você nunca vai fazer isso. Você faz isso porque você está nele. Agora você está no caminho. Você entrou pela porta, você agora está no caminho. Ele é o seu bom pastor e você consegue fazer isso. E não faz isso para ganhar dinheiro, nem explorar ninguém. Você faz isso para libertar as pessoas. Isso é mística, irmãos da fé. E nós precisamos crer nisso e viver isso. E isso está para além da razão, ou não? Está para além da racionalidade. Não é chique falar isso. Não é descolado falar isso. Não é inteligente falar isso. Mas é revelação. E nós estamos experimentando a revelação de Deus. Amém, irmãos? Deixa eu correr aqui, porque eu já encerro. Mas deixa eu só concluir, preparar para as próximas conversas nossas. Essa racionalidade, esse pensamento mais moderno,
racional tem colocado dúvidas e feito o homem descartar algumas coisas. Dentre elas, por exemplo, está aqui a incerteza sobre perdão, não, antes ainda. Ela dispensa Deus. Todo mundo aqui já ouviu falar já falei várias vezes de humanismo, todo mundo conhece de alguma maneira, humanismo, pensamento humanista, e essa espiritualidade humanista. O que é espiritualidade humanista? É uma espiritualidade que dispensa Deus. Olha que interessante, a razão vai sendo uma voz que vai ficando cada vez mais presente no meio da sociedade, e ela começa a propor uma espiritualidade sem Deus. E hoje isso é possível? Na sociedade você vê falar de espiritualidade no trabalho, espiritualidade no casamento, espiritualidade nas relações, espiritualidade até para o ateu. Por quê? Porque espiritualidade, nesse novo conceito, tem a ver com qual o propósito da sua vida. Você se dedica ao propósito da sua vida, que é trazer um benefício a alguém. Isso é um processo de espiritualidade. É para defender as baleias, é para defender os pets, é para defender a árvore, é para defender o pobre, é para defender seja lá o que for. É uma espiritualidade. Você faz isso e se afirma como humano, como cidadão, como gente boa, e isso faz você estar na vida e desfrutando da vida sem precisar transcender a alguém que está fora desse universo material que nós estamos vendo. Isso é espiritualidade. Até o ateu pode ser espiritual. Essa é uma maneira de descartar Deus da fé, da revelação. Não é sutil isso? É sutil. Isso é possível? É possível. Hoje estão surgindo igrejas, e vão surgir, irmãos, cada vez mais igrejas que descartam mais Deus do culto. Falam-se de tudo no culto, menos de Deus. Falam-se de tudo no culto, menos de Jesus. Falam-se de tudo no culto, menos de salvação, de arrependimento, de pecado. Por quê? Porque é possível. Fala-se só de boas obras, de ser gente boa, de ação social, de ONG, de melhorar o planeta. E vai se descartando Deus. E isso é possível. E isso está cada vez mais presente. Isso vai influenciando nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes e os adultos também. E vai dando um novo jeito de ser evangélico. Mas quando você abre as Escrituras, só tem um jeito de ser discípulo de Jesus. Daí eu preciso estar atento com que voz eu estou ouvindo. Que voz nós estamos ouvindo? Essa mentalidade, ela vai dispensando as autoridades, vai dispensando a tradição judaico-cristã. Enfim, ela vai trazendo uma série de incertezas. Uma delas, eu quero falar aqui, é a incerteza sobre a fé, que não se fundamenta apenas na lógica da razão. Lá no Evangelho de João, depois que Jesus então usa essa linguagem para dizer que ele é o bom pastor, eu quero voltar nesses conceitos e dar os textos bíblicos que vai nos ajudando, só no livro de João, a pensar sobre essas críticas que a igreja tem recebido, que a fé cristã tem recebido. E que às vezes, irmãos, nós não percebemos que ela está penetrando e entrando no nosso comportamento, porque elas estão sendo vozes que nós vamos ouvindo e não percebemos. Ok? Capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1. Você põe para mim? Deixa eu pedir para você ir tocando aí. Capítulo 1, versículos de 16 a 18. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 16 a 18. Diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei, a letra fria, que diz o que é certo, o que é errado, o código moral, o código ético, foi dado por Moisés. Olha, ouça aqui, irmãos. A letra fria, o código ético, moral, que é bom e que nós aplicamos na nossa vida, foi dada por Moisés. Mas a graça
A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quem está falando isso? João, o cara que andou com Jesus. Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Se Deus é inacessível, se Deus não cabe num microscópio, se Deus não cabe na razão, esse Deus, para se comunicar com gente que tem cérebro e usa a razão para ler a vida, ele precisa se comunicar de um jeito que a gente entenda. E ele faz isso como? Virando gente e vindo viver entre nós. E nos ensinando que a lei é boa, que a moral é boa, que a ética é essencial, mas até um ateu pode ter ética, até um ateu pode ter moral, mas a revelação só vem por intermédio de Jesus. Eu tenho ética, eu tenho moral, mas eu preciso de revelação. Até a moral hoje, a ética é relativa, de maneira que coisas que ontem era errada, hoje não é. E não vai dizer que é errado, porque se você diz que é errado, você está sendo politicamente incorreto. Se você diz que é errado, você está excluindo, você está discriminando, você é um não sei o que exógeno, né? Você é contra alguém. Só que as Escrituras diz que a revelação veio através de Jesus, o Deus que ninguém viu e que ninguém vê, para se revelar para a gente que tem olho e precisa de coisa material, né? Palpável e visível, para se revelar para nós, esse Deus vira a gente e vem na figura de Jesus de Nazaré. Então hoje eu não preciso ter incerteza na fé por causa da razão, porque o próprio Evangelho me ensina que o Senhor trouxe revelação. Tem gente, irmãos, que lê a Bíblia e diz, eu gostei, bom, isso aqui, meu, da hora, bom para o meu filho, vou mandar meu filho num negócio desse aqui. Outro lê e fala assim, é meu marido aqui desgraçado, precisa de um negócio desse mesmo. Outra lê e fala, aquela mulher, aquela bruaca, ó, precisa do né. É que eu vi essa semana um desenho falando disso aí. Bom, me induziram a ver, irmãos. Precisa disso aqui, precisa disso aqui. E a pessoa lê a Bíblia e alguns entendem um monte de coisa e estuda, não sei o quê, e só diz isso, é bom. Jesus já Nazaré, gente boa. Os apóstolos, gente bacana. Gostei desse pessoal aqui. Mas e aí? Não, e aí que é uma história bacana, eu gostei, é um livro histórico, é uma história extraordinária. É diferente de quem recebe a revelação. A pessoa recebe isso aqui e fala, meu Deus, como eu não vi isso aqui antes? Como ninguém me falou isso antes? Nossa, isso aqui está me dando paz, isso aqui está me dando segurança. Ai, que bom, agora eu estou conseguindo falar com Deus. Mas qual é a diferença de um para o outro? É revelação. E como que é isso? Eu não sei, eu sei que é assim. O Espírito vem e comunica, não é só na razão, é no Espírito, é no teu Espírito. E o teu Espírito começa a dizer assim, agora eu estou me sentindo filho de Deus, mas eu ainda sou um cara errado, um cara atrapalhado, um cara que faz besteira, mas agora eu estou me sentindo filho de Deus. Como é o nome disso? Revelação. Isso você não põe no microscópio. Isso não passa no exame clínico. Isso é revelação. Alguém vai dizer que isso é maluquice e é desculpa de quem não gosta da razão. Não tem problema, mataram Jesus por causa disso. Então está de boa. Nós estamos no clube de Jesus, ok, pessoal? Incerteza sobre a inspiração das Escrituras, eu falei aqui. Essas incertezas levam ao abandono de alguns princípios cristãos. Dentre eles, a da soberania de Deus e que Deus é trino. Deus é soberano. A soberania de Deus é uma coisa que a igreja sempre ensinou e ultimamente os irmãos não estão gostando muito desse ensino. Soberania de Deus, por quê? Já tem meu pai que manda em mim, minha mãe que manda em mim, o governo manda em mim, o prefeito, o imposto, agora o Deus também. Eu sou livre, eu quero dar licença, eu quero fazer o que eu quero.
Pode fazer. Aliás, você sempre vai fazer o que você quer. Uma das coisas que a Bíblia ensina é que você tem liberdade. Você não tem livre-arbítrio, isso aqui é outro assunto, mas você tem liberdade. E você faz um monte de coisa que você quer. Mas faz sem consequência? Não, você não faz sem consequência. Tudo que você faz tem uma consequência, o nome disso é responsabilidade. Olha que interessante, isso é um princípio bíblico. O princípio bíblico é esse: Deus põe o homem no jardim, fala, essa casa maravilhosa que vocês não fizeram nada para ter, eu estou dando para vocês. Cuida disso aí, senão o bicho vai pegar. O que aconteceu? O bicho pegou. E nós fizemos do jardim essa coisa estranha que está aqui hoje. Destruindo a nossa própria casa. Só que sem consequências? Não. Alguém diz, eu sou livre, eu quero fazer o que eu quero. Bom, você pode fazer o que você quiser, mas você é responsável. E não adianta pôr a culpa no diabo, na macumba, no olho gordo, na campanha que deu errado. A responsabilidade é tua e acabou. Você vai ter que assumir a responsabilidade. Por quê? Porque é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina sobre soberania de Deus. A soberania de Deus é um conceito que não é matemático. E Deus não se preocupa em explicar para a gente na lógica. Ele diz assim, é assim e vocês vão por aí. Eu uso sempre a imagem do bilhetinho que está escrito lá na tomada, né? Não enfia o dedo. Aí vem o irmão lá da Era das Cavernas, né? Não vamos nos alongar aqui, mas vem alguém que não sabe o que é isso e lê lá, não enfia o dedo na tomada. Ele fala, deixa eu ver o que é. É isso que o homem faz. Deus fala, não faça isso. Ele fala, deixa eu ver. Aí vem aquela descarga elétrica, ele fica com raiva de quem? De Deus, que não avisou ele direito o que não era para ele fazer. Não é assim? Mas ele é livre para fazer isso. Eu e você temos responsabilidades. Olha o que o texto diz, irmãos. Capítulo 1 de João, ainda no capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio... No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ora, vocês perceberam que esse texto aqui, ó, no princípio... Nós já lemos isso em algum lugar na Bíblia? Onde nós lemos isso na Bíblia? Gênesis 1. Gênesis 1 está dizendo assim, no princípio criou Deus. O quê? Tudo o que tem. E eu sou parte disso. O que isso me ensina? Tem alguém acima de mim. Tá fácil assim, não tá, irmãos? Pode entender até. Tá igual o Google aqui, né? Você tá falando, ele começa a falar com a gente, né? No princípio criou Deus. Quem criou? Deus. O que foi criado? Um monte de coisa, inclusive eu. Isso quer dizer o quê? Que tem alguém acima de mim. A Bíblia chama isso de soberania. Deus é soberano. A linguagem usada na época tem a ver com esse governo monárquico, né? O monarca é o que é o rei do reino. Hoje seria, ele é o boss, ele é o chefe, ele é o bom da boca, o cara. Você gosta disso? De saber que tem alguém acima de você? A gente não gosta disso, a gente gosta de fazer o que quer. Mas ele estabeleceu as coisas dessa maneira. Então tem um Deus que é soberano. Tem exageros dentro do conceito de soberania de Deus, que eu não vou entrar aqui. Mas há exageros, mas Deus é soberano. E na sua soberania... Ele criou todas as coisas e ele estabeleceu princípios e valores e caminhos. E eu então preciso reconhecer que tem um Deus acima de mim, um Deus que é soberano. As Escrituras me ensinam sobre isso. É claro, eu preciso crer nas Escrituras, né, irmão? Senão está descartado esse conceito. No princípio, criou Deus o céu e a terra. O João pega esse texto, o João que andou com Jesus... Ele escreve na carta, numa das cartas uma das epístolas que ele escreve, ele diz assim, olha, o que os nossos olhos viram,
o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos tocaram. Aí ele fala de Jesus Cristo de Nazaré. Ele está dizendo que ele viu Jesus, ele ouviu Jesus e ele tocou em Jesus. Ele está dizendo que Jesus era de carne e osso e veio morar entre nós. E no evangelho que ele está escrevendo aqui, ele diz que o mesmo Deus do Gênesis, que criou os céus e a terra, e fala de maneira bem objetiva, sem detalhes, no princípio criou Deus o céu e a terra. João está explicando aqui, como que dizendo assim, olha gente, teve um dia que eu sentei com Jesus, e ele me explicou esse lance da criação, eu fiquei chocado. E eu vou escrever para vocês. Ele estava lá no começo. Vocês não acreditam. Ele estava lá. Gente, agora que vocês vão morrer, tudo foi feito por causa dele. Agora vocês vão acabar de vez. Quem fez tudo foi ele. Você entende isso? O João falando, juro que ele me contou isso. Ele me falou isso. A gente estava conversando, eu sempre tinha intimidade com ele, ele me contou isso. Eu preciso falar para vocês, não aguento isso. E quando ele fala isso, do que ele está dizendo? Que Deus se fez gente e veio habitar entre nós. Jesus de Nazaré não é o gente boa de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Deus que criou todas as coisas e veio habitar entre os homens. É muito para minha cabeça, para minha também. O nome disso é revelação. Ele, Jesus diz, o meu Pai revelou as suas ovelhas. E ele revelou para quem ele quis. Então, se Deus te revelou isso, irmão, dá muito glória a Deus. E agradeça ao Senhor. Amém? Eu juro que eu vou ler só mais um versículo e vou acabar. Vocês vão dormir. Capítulo 12, versículo 44. Deixa eu ler aqui um pouquinho antes, ainda é o 12. O Danilo, versículo 37. 12, 37. Olha aqui, irmãos, ouça isso aqui. Mesmo depois de Jesus ter feito todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E depois o que está escrito aqui, irmãos? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem Deus se revelou? Foi para todos? Ele se revelou. Os milagres aconteceram e teve gente que recebeu o milagre e não creu em Jesus. Teve gente que não recebeu o milagre e creu em Jesus. Como é que é o nome disso? É revelação. E João está dizendo, mesmo depois dele fazer um monte de milagre, teve uma galera que não creu nele. Por que não creu? Aí ele citou o profeta Isaías, dizendo, Senhor, a quem se manifestou, quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, a quem o Senhor se revelou? Aí ele diz assim no versículo 40, cegou os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Lá no Isaías, se você for ler esse texto, tem mais de uma versão, mas uma delas nos ensina o seguinte, que o homem na sua maldade, nesse delírio de liberdade e de autonomia e de independência de Deus, e de não reconhecimento de que Deus está acima dele, ele sai para as cabeças e faz o que ele quer. E ele resiste a tudo que a palavra de Deus diz, só que não sem consequência. Isso traz sobre ele um endurecimento do coração, ou seja, uma insensibilidade e uma incredulidade. Por quê? Porque ele é testemunha para ele mesmo de quão mal é o ser humano. E ele então não crê em mais nada. E nessa condição, ele vê os milagres e não consegue crer. Ele ouve a pregação e não consegue crer. Só Deus pode trazer revelação a eles. Ainda no versículo 44, 12 e 44, diz assim, então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Jesus está dizendo que quem vê ele e quem ouve ele
está vendo Deus e ouvindo Deus. Como que eu e você ouvimos Jesus? Lendo a bula. E aí, ao invés de eu ficar preocupado se o pastor A, B, C, D está falando certo ou errado, inclusive esse que está falando para vocês, a gente lê as Escrituras e confere se o que está sendo lido e ensinado está de acordo com a bula do Evangelho. Amém, irmãos? Gente, eu queria falar bastante, mas eu vou parar por aqui, tá bom? E vamos orar. A boa mensagem é que Jesus se revelou a nós. Eu acho extraordinário, irmãos. O Evangelho é muito louco mesmo. O Evangelho, irmãos, é escandaloso. Imagine alguém com cara de limpinho, todo limpinho, gente boa, só faz coisa certa, guarda a lei, cheio de regrinha, todo o limpinho, sabe o limpinho de hoje? O politicamente correto, que lê tudo sobre Bíblia, de religião, e tem todas as respostas sobre Deus. Ele vê Jesus de Nazaré, que é o Deus encarnado, e não reconhece Deus. E uma mulher prostituta encontra Jesus de Nazaré e reconhece nele Deus. Você percebe o que é a loucura do Evangelho? Por quê? Porque o Evangelho é revelação. Vamos pensar nisso essa semana, irmãos? Vamos ler o Evangelho? Vamos meditar nisso? A revelação me fala sobre esse caminho extraordinário da oração. Não vai dar certo, eu vou orar. Eu vou orar. Tudo está dizendo que o caminho não é esse, eu vou orar. Não tem cura, não tem solução, não tem libertação. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Nós já fizemos a lição de casa, né, irmão? Que só a lição de casa tem que fazer, que é a responsabilidade. Nós vamos orar. E se ele não responder? Esse é assunto dele, porque eu preciso mesmo, então eu vou orar. Não é isso que Jesus ensina? Eu vou orar. E esse monte de engano que está acontecendo hoje? Eu vou ouvir o bom pastor. Deixa eu ver o que o bom pastor... Eu gosto do pastor Moisés falando, do João, do Sebastião. Eu gosto daquele pastor que cai fogo do céu, ou que faz o inferno tremer. Mas deixa eu ouvir Jesus. Já cansei desse pessoal aí. Deixa eu ouvir Jesus. Abra as escrituras, ouça Jesus. É simples. Você não precisa de curso. Abre a Bíblia, lê. Tem dificuldade de ler? Pede para alguém ler para você. Mas lê as escrituras. A revelação nos alcança, irmão. A revelação, ela está para além da sua formação intelectual, da sua graduação, se você recebeu educação formal ainda. É revelação, é alguma coisa que é comunicada no nosso espírito. E você recebe essa vida, e vida abundante, e você começa a amar Deus. Como é que você ama alguém que você não vê, gente? Isso é a mística do Evangelho. Quer mais doido que isso? Você ama alguém que você ama a Deus? Você não viu Deus, como é que você ama a Deus? É revelação. A revelação diz que Ele me amou primeiro. E parece que apertou um botão dentro de mim para eu amar Ele. Eu não sou um boneco, agora eu vou viver esse amor, ouvindo a palavra dEle. Amém, irmãos? Vamos orar? Glória a Deus. Vamos colocar em pé? Graças a Deus. Lê lá na sua casa, capítulo 12, 13, 15, 16, 17 de João. Nós vamos conversar mais. Os devocionais estão sendo feitos durante a semana. Glória a Deus. Tem muita novidade sendo ensinada hoje. Ouça o bom pastor. Se você ouve o bom pastor, irmão, você vai se decepcionar com o irmão, mas você não vai se decepcionar com o bom pastor. Se você ouvir o bom pastor, todo mundo vai pisar na bola com você, mas o bom pastor não pisa. E eu garanto que não sou eu, o bom pastor é Jesus. Ouça o bom pastor, ele te conhece, ele sabe que tranqueira você é, mas ele está se revelando a você. Ouça o bom pastor. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa manhã, por esse tempo que o Senhor nos deu, por essa oportunidade de pensarmos na Sua palavra, de meditarmos na Sua palavra.
Senhor, nos ajude com a sua graça e misericórdia a vivenciarmos intensamente essa revelação que o Senhor nos tem dado. Essa revelação que a nossa razão entende sim, Senhor, muito e muita coisa, mas não tudo. Essa revelação que a nossa razão explica sim, Senhor, muita coisa, mas não tudo. Essa revelação, Senhor, que nos faz nos sentirmos envergonhados, constrangidos, sem graças, sem jeito, porque ela está para além do que nós podemos explicar. Ela nos irrita muitas vezes porque não podemos controlar essa revelação, ó Deus, que o Senhor nos traz na sua palavra. Essa revelação que ao mesmo tempo nos traz segurança, pois ela nos mostra como nós somos responsáveis pela vida, mas como a sua graça nos sustenta, Senhor, nesse caminho tão difícil que é a vida, onde nós não temos controle de nada e temos preocupação com tantas coisas que queremos que dê certo e não sabemos se vai dar, e aí entramos no caminho da revelação, orando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, recebendo a sua palavra, crendo na sua misericórdia. Pai de amor e de graça, nós te louvamos pelo privilégio de recebermos a revelação da sua palavra, termos as escrituras sagradas como luz para nos orientar nesses dias de caos e de escuridão. Obrigado, Senhor, porque temos liberdade de orar uns pelos outros e orarmos, ó Deus, para que o Senhor nos cure e nos perdoe e nos dê segurança na jornada. Nós pedimos que o Senhor nos leve para essa semana de paz, essa semana de desafios, essa semana de vida, crendo no Senhor, descansando no Senhor, sendo renovados no Senhor. Continue a nos falar, Senhor, continue a nos trazer lucidez no meio da loucura da sociedade em que vivemos. Continue a nos trazer luz, Senhor, para a glória do Teu nome, para o nosso bem, para o bem da nossa família, da nossa sociedade. Nós pedimos isso em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.